Vamos direto para a nossa aula e hoje a nossa matéria, a nossa primeira aula, será uma aula de aplicação da lei penal militar. Para cada tipo de concurso há uma especificidade. O concurso do CHQAO tem uma particularidade no direito militar que a gente não tem doutrina. Então algumas bancas cobram doutrina, não é o caso da nossa prova e eu digo que isso por enquanto. Mas não é o caso porque nós vamos aprovar vocês, então vocês não vão precisar se preocupar com os outros anos. Mas isso tende a mudar. Então eu acompanho aí as provas do CHQAO, vejo o grau de dificuldade, o que vem aumentando e o que não vem aumentando, pelo menos na área de direito militar. Obviamente, a coordenação tem uma preocupação maior aí com as outras matérias e eu tenho uma preocupação muito grande com o direito militar, onde a gente verifica que a letra da lei ela é muito cobrada e eu digo mais. Se a gente for pegar o edital do CHQAO e pegar ali toda a estrutura do Código Penal Militar, eles pulam algumas coisas, tanto no direito penal como no processo penal militar. Juro para vocês, conhecendo o Exército, a banca como trabalha, posso até dizer que isso é proposital, para que aquele aluno que estuda em casa sozinho, pega o Código Penal Militar e sai lendo à torta e à direito, ele vai estar gravando um monte de artigo que ele não precisaria se preocupar. É como eu sempre digo, o edital ele precisa ser estudado também. Vocês não precisam dessa preocupação, porque a preocupação de estudar o edital está comigo. Obviamente que eu sei que aluno, não é fácil, vai estar com o edital ali embaixo do braço para poder acompanhar e não está errado, não. Quando eu falo aplicação da lei penal militar, eu coloquei aqui primeira parte, né? Para ser mais sincero, eu nem consigo terminar toda essa apostila de aplicação da lei penal militar hoje, talvez. Mas por que eu divido a aplicação da lei penal militar em partes? Porque o artigo 9º do nosso Código Penal Militar, ele também é aplicação da lei penal militar. Apesar de eu ouvir muitos professores falando o contrário, e com alguns eu já tive a oportunidade de conversar e depois eles falarem, Romulo, realmente faz parte. Mas a gente precisa dividir. Eu não posso pegar o artigo 9º, que é o que eu sempre digo, e a ministra Elizabeth, inclusive eu acho que agora ela é a presidente do STM, no último simpósio que eu assisti, que eu estava presente, e ela encerrou o simpósio, ela falou que o artigo 9º, ele é o coração do direito penal militar. E aí, em todas as minhas aulas, quem pegar aí aulas minhas no YouTube e tudo mais, vai verificar que eu sempre digo que o artigo 9º é a espinha dorsal do Código Penal Militar. Se você não entender o artigo 9º, você não vai conseguir trabalhar direito penal militar. E aí, justamente por isso, eu divido essa aplicação da lei penal militar, onde, primeiro, a gente vai conversar sobre princípios do direito penal militar, que cai muito em prova, lugar do tempo, leis temporárias, leis excepcionais, reserva legal, isso cai em prova, e depois a gente estuda o artigo 9º. Isso é muito importante porque facilita o entendimento. Eu criei essa metodologia e realmente vejo que todos os meus alunos que estudam direito penal militar comigo, e principalmente concurso, tá? Porque como a gente está falando aí de pós-graduação, eu detalho mais a coisa. Mas principalmente concurso, que o aluno precisa pegar a matéria, ter ela na cabeça para poder marcar o X na prova, fica muito mais fácil de se aprender. Beleza. Dito isso e isso dito, a gente vê aqui que a aplicação da lei penal militar nessa primeira parte, o que ela envolve, professor? Ela envolve isso daqui, olha. Esses pontos a serem trabalhados, onde eu preciso saber o que significa o princípio da legalidade, o que seria essa aplicação da lei penal militar no tempo, entender o que é lei temporária, o que é lei excepcional, a diferença entre elas e, principalmente, as consequências dessas leis temporárias e excepcionais. Entender o tempo do crime, o lugar do crime, é muito importante. Aqui, no Exército, nas Forças Armadas, como um todo, a gente tem muitas pessoas bacharéis em direito. E, na faculdade, a gente não aprende direito penal militar. Tá? Eu, na minha graduação, quando eu fui fazer o TCC, eu queria fazer sobre direito penal militar e eu não fui autorizado justamente por não ser nem matéria eletiva. Então, eu não tinha como trabalhar direito penal militar, apesar de sempre gostar disso. Então, a gente não vê isso na faculdade.
E aí cresce a importância porque tendem a brincar com a gente. A gente vai ver aqui que quando a gente fala de lugar do crime, eu adoto teorias diferentes da que eu adoto no lugar do crime no direito penal comum. Então isso é muito importante, porque a banca sabe. Ela sabe que tem gente que trabalha direito penal. Ela sabe que tem gente que está fazendo a prova do CHQAO, mas já fez concurso aí ao longo do tempo. Então o camarada tem alguns caguetes na cabeça que pode levar ele a escorregar na hora da prova. A aplicação da lei no espaço, extraterritorialidade, territorialidade, aplicação contra as pessoas. Então esses são os pontos que a gente precisa trabalhar para poder dar início, dar pontapé inicial nessa parte de direito penal militar que particularmente eu adoro. Posso dizer hoje que eu gosto mais de direito penal militar do que direito penal comum. A gente tem que entender que o direito militar é um ramo autônomo do direito público que se dedica às normas jurídicas inerentes à função militar. Obviamente, tudo isso que se fala com relação à função militar vai estar contida na nossa Constituição Federal, mais especificamente no caput do artigo 142 e da Lei Complementar 97 de 99. A gente vai estar aí regulando todo esse ponto com relação à função militar. Então, isso é o direito militar. O direito penal militar, que é o que a gente vai estudar hoje, a partir de agora, é essa parcela do direito militar que estabelece ali ações ou omissões de natureza militar própria ou imprópria, coisa boa de a gente entender em crime próprio, crime impróprio, combinando-lhe aí determinadas consequências jurídicas. Então, o direito penal militar, ele vai estar dentro do direito militar. Então, tudo isso daí está dentro do direito militar. E aí a gente inicia falando justamente da aplicação da lei penal militar. O artigo 1º do nosso Código Penal Militar, ele já estabelece um princípio fundamental, que é o princípio da legalidade. E olha só, muita atenção, porque já me perguntaram isso, e para ser bem sincero, eu também já perguntei isso daí quando eu estava fazendo a minha segunda especialização. Existe hierarquia entre princípios? Não. Princípios são princípios, tá? Que, obviamente, a gente tem ali a nossa pirâmide de Kelsen, a Constituição Federal está lá em cima, e a gente vai estar trabalhando tudo em cima dela. Se eu crio alguma coisa que vai de encontro à Constituição Federal, é inconstitucional. E se tem alguma coisa que foi feita antes da Constituição e que não se adequou a ela, não será recepcionada. É o caso de muitas situações que nós temos do nosso Código Penal Militar, que é de 69, e a Constituição ela é de 88. Então, o artigo 1º, ele mensura, ele comenta sobre o princípio da legalidade, onde ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olha, esse artigo ele é importantíssimo. Não fosse ele, eu poderia estar colocando o legislador constituinte originário, poderia estar colocando aí diversas situações. Olha, a partir de agora isso aqui é crime. Quem cometeu essa conduta há 6 meses, a gente coloca como pena, vai responder. Não. Então não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso que a gente está falando do princípio da legalidade, esse artigo 1º, ele é tirado da onde? Ele é tirado da Constituição. Então, neste artigo, emana aí um comando constitucional previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Então, é realmente você limitar o poder estatal para que ele não faça o que ele não queira fazer o que bem entenda. Então, a banda não toca assim. Então, é justamente você conseguir limitar o poder estatal. Não querendo entrar aí em doutrinadores, mas, obviamente, todo professor precisa ler doutrina até mesmo para poder passar a matéria para o aluno. Zaffaroni fala muito disso. Zaffaroni é argentino e ele é um penalista de mão cheia. E ele fala muito isso com relação aos limites do poder estatal. Então, o artigo 1º, ele fala sobre limitar o poder estatal. E aí eu coloquei aqui algo importante para a gente ter. Por quê? Porque está no nosso artigo, está no nosso Código Penal Militar. Então a gente não pode deixar de saber o que é. Quando ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena
sem prévia combinação legal, a gente precisa saber esses nomes, a compreensão dessas palavras, para que a gente não se enrole. Por quê? Justamente por a nossa banca cobrar muito letra de lei, ela tende a brincar com a gente e mudar palavras de lugar, substituir palavras. Eu cansei de ver questões aí, fazendo questões de vocês, e aí pegando bancas parecidas com o que o CHQO vem cobrando, principalmente em processo penal militar, que vocês vão trabalhar comigo também, camarada trocar requisição por requerimento. Então, o Ministério Público ele vai requerer, o Ministério Público não vai requerer nada, o Ministério Público vai requisitar. Então, são palavras bobinhas que ele acaba trocando e você erra na sua prova. Não vai errar comigo, porque tudo eu vou sinalizar para você com relação à letra de lei que a gente não pode deixar de saber. Tá? Então, o crime compreende também as contravenções penais. Então, crime e contravenção penal são espécies ali de gêneros relacionados a infrações penais. Então, veja, crime, como a gente tem esse sistema bipartite, tá? O que é o sistema bipartite? Eu vou ter na infração penal, então nesse sistema bipartite que a gente trabalha, eu tenho na infração penal uma subdivisão, onde eu vou ter o crime e vou ter a contravenção. Ué, professor, então peraí, o que o senhor está querendo dizer para mim? Eu tenho aqui tanto crime contra a contravenção penal, então contravenção penal é algo que eu vou trabalhar no meu direito penal? Não. Veja, como eu, baseado pelo princípio da legalidade, pela letra de lei, toda vez que a gente estiver falando de condutas delituosas dentro do direito penal militar, eu só vou me ater a isso daqui. Mas não se preocupa não, porque isso aí tem na tua apostila, olha só. Na esfera militar, não existem contravenções penais, não se adotando a teoria, o sistema bipartite. Então, assim, a lei de contravenções penais, dentre outras, não serão aplicadas na esfera militar. Então, se isso vai ser tratado em outro lugar, não interessa a gente. O que a gente precisa saber é que eu só vou tratar aqui crime. E olha só, sabe por que isso é importante? De repente você vai me falar assim, pô, professor, tu acabou de falar que só se trabalha a letra de lei. E tu está me vindo trazendo um monte de informação. Não. A gente vai ver que depois de 2017, eu não tenho só como crime militar o que eu tenho dentro do Código Penal Militar de 69. Não. Eu tenho possibilidades de outras leis que tratem de matéria penal estarem dentro do escopo de crime militar. E aí é preocupante e interessante a gente lembrar que contravenção penal não é uma lei que eu vou trazer para dentro do direito penal militar. Tudo isso é letra de lei. Eu não estou falando de doutrina momento algum. Beleza? Então, toda vez que a gente estiver falando de conduta delituosa, eu vou falar apenas de crime. Contravenção penal está dentro do sistema do gênero infração penal e eu não trabalho contravenção penal no direito penal militar. Beleza. E aí, quando a gente fala de pena, inclui as mais diversas restrições aí de caráter penal, tá? Penas privativas de liberdade, restritivas de direito e por aí vai. É importante a gente lembrar também que, até agora, a gente não tem a pena de multa prevista como crime, como condutas possíveis para penas quando a gente está falando de crime militar. Não é possível. Pode mudar? Pode. Nós tivemos uma atualização agora com a 14688, salvo melhor juízo, de 20 de setembro de 2024, e a gente não teve mudança, né, com relação a isso. Então a 14688 não mudou absolutamente nada com relação a isso. Então continua sendo aí a pena de multa não existindo para a gente. Pode mudar isso, mas até agora o que a gente precisa ter na nossa memória é isso. Então
Não vai ter outra diferença. Ah, pena de multa veio na tua prova. Não. Por quê? Você vai ver todo o Código Penal, lê ele todinho, e tu não vai ver uma pena de multa prevista. Beleza? Show de bola. A medida de segurança, que ela é importante porque está no nosso Código Penal militar, a medida de segurança, embora não seja pena, mas uma medida necessária à garantia social e do próprio indivíduo que se torna perigoso, se sujeita ao princípio da legalidade. Isso aqui é importante porque a gente vai ver mais à frente, daqui a pouquinho, com relação ao artigo 3º, que vai falar da medida de segurança. Gente, eu tenho 1 milhão de artigos na cabeça. Então, mas eu não vou errar, não. É o artigo 3º mesmo. O artigo 3º, ele fala justamente aí sobre medida de segurança. E é importante que nós saibamos que esse princípio da legalidade, ele também vai estar presente na medida de segurança. Beleza? Show. E lei deve ser entendida aí como todas as normas de natureza penal elaboradas na forma que a Constituição prevê para se legislar sobre matéria penal no que tange a definição de crime e a indicação de respectiva sanção, abrangendo não só as do CPM, como as demais leis penais especiais. Não quero falar aqui de direito constitucional, não é nem a minha característica, né? Não estou aqui para ficar falando, apesar de gostar, mas não é a minha característica. Só que a gente precisa sempre lembrar que toda vez que eu estiver falando de lei penal, não existe, nós não estamos nos Estados Unidos, né? Não existe a possibilidade do Rio de Janeiro, por exemplo, criar aí uma conduta, uma lei penal número X. Não existe isso. Então, toda lei penal, necessariamente, eu vou ter que passar lá para o Brasília, né? As 2 casinhas, tá? Então, vai passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, e aí eu vou ter uma lei penal. Então, isso é o que a gente precisa saber de lei, de acordo com o nosso artigo 1º. Então, aqui são pontos importantes com relação ao que a Constituição prevê falando sobre lei. E uma observação importante que eu coloquei aqui, e isso eu não vou deixar de falar, é que aqui, olha só, diferente do que acontece com o direito penal comum por uma opção político-legislativa, atualmente o direito penal militar não possui legislação extravagante especial. Todo o injusto penal militar e sua respectiva consequência jurídica está definida no Código Penal Militar. E aí eu coloquei uma observação, que é a observação da Lei 13.491 de 17. Veja, nós não temos legislação extravagante tratando de matéria penal militar. Nós não temos. O que é essa legislação extravagante? Quando a gente está falando do direito penal comum, eu tenho o Código Penal. Beleza. Eu tenho o Código Penal, mas eu tenho a Lei de Drogas, eu tenho diversas leis que tratam de matéria penal. Lei de crimes hediondos. Tudo isso que eu estou tratando de matéria penal e não está dentro do Código Penal, nós chamamos de lei extravagante. Isso não existe no nosso direito penal militar. Eu não tenho Código Penal Militar e leis extravagantes tratando de matéria penal militar. Não, isso não acontece. Agora, com o advento da Lei 13.491 de 17, que alterou o artigo 9º do CPM, e destas alterações que nós tivemos o inciso 2º. E aí, no inciso 2º, ele traz aí que os crimes previstos neste código e previstos na legislação penal quando praticados. E aí ele continua, tá? Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque nós vamos tratar sobre esse artigo 9º em aplicação da Lei Penal, parte 2. Isso é até temporário, né? Parece até filme, né? É mais ou menos isso. Eu sempre digo que direito penal é igual uma novela. Se você perde um capítulo, você não sabe quem matou quem, se a mocinha terminou com o mocinho. Então é bom a gente ter uma sequência lógica dos fatos. Com essa alteração da Lei 13.491 de 17, colocando ali o neste código e o previsto na legislação penal, quer dizer o seguinte: olha, se eu tenho um indivíduo praticando uma conduta que está ali dentro de uma situação, por exemplo, de um aquartelamento, coisas do tipo, vamos falar mais sobre isso à frente. E aí
eu não tenho aquela conduta dele prevista no Código Penal Militar, mas eu tenho esta conduta prevista no Código Penal ou prevista em alguma outra lei que trate de matéria penal, eu vou pegar essa lei e trazer para a gente. Ou seja, ele vai ser processado, julgado e possivelmente condenado pela Justiça Militar da União, só que esse julgamento, essa possível condenação, será por um artigo que não está previsto no Código Penal Militar e está previsto numa legislação de direito penal comum. É isso que essa 13.491 de 17, com essa mudança no inciso 2º do artigo 9º, traz para a gente. Não quero muito cansar a noiva antes do baile, porque eu tenho alguns julgados aqui que traz pontos bem interessantes com relação a isso. Como, por exemplo, o camarada que comete aí uma lesão corporal na direção de veículo automotor. Veja, no CTB nós temos previsão para isso. Se eu tenho no CTB uma previsão específica para isso, e ele cometeu essa conduta em alguma situação que trate de conduta militar, de crime militar, eu vou pegar o artigo que está lá no CTB e ele vai ser julgado dentro da Justiça Militar da União. Tudo isso ocorreu com essa alteração da Lei 13.491 de 17. E aí, dando continuidade aqui, a gente tem o ponto previsto com relação à medida provisória que expressa aí alguns pontos com relação a esses atos legislativos. Então, medida provisória, isso é só a título de conhecimento, tá? Mas eu acho muito importante. Eu não posso tratar de matéria penal em medida provisória. Então, medida provisória, só a título de conhecimento, eu não posso tratar de matéria penal quando eu falo de medida provisória, tá? Muita atenção com relação a isso daí, porque isso fere o princípio da legalidade, ou seja, fere aquilo que está de maneira direta no nosso artigo 1º do Código Penal Militar. E vejam, quanta coisa a gente pode tirar de letra de lei com um artigo do nosso Código Penal Militar, que é o 1º, beleza? Show! E aí o princípio da legalidade, ele compreende alguns princípios bem importantes. Veja, eu não coloquei aqui que o princípio da legalidade compreende alguns subprincípios. Não. Como eu falei lá no início da aula, não há hierarquia quando eu estou falando de princípios. Então, muita atenção com relação a isso daí. Mas, quando eu estou falando de princípio da legalidade, se compreende alguns princípios. É importante que a gente se preocupe. Por quê? Porque o princípio da legalidade ele vai estar norteando quase tudo que eu estiver falando de Código Penal Militar. Por quê? Porque está o primeiro artigo falando, olha, não vai ter algo que vai ser considerado como criminoso se eu não tiver uma previsão legal antes. Então, o princípio da legalidade vai estar em tudo, né? Eu preciso ver o que aquela frase está trazendo para eu ver se realmente não tem algum princípio mais específico para aquele caso. E aí, como eu falei aqui, o princípio aí da legalidade, ele compreende os seguintes princípios. Princípio da reserva legal, princípio da anterioriedade, princípio da irretroatividade, princípio da taxatividade. O que é isso, professor? O princípio da reserva legal, só a lei federal tem competência para falar sobre direito penal militar, direito penal. Então, só a lei federal, de competência privativa da União, ou seja, ela não pode delegar, emanada do Poder Legislativo através do devido processo legislativo, previsto constitucionalmente, pode definir crime e indicar a respectiva sanção. Eu falei sobre isso agora há pouco, né? Ainda brinquei, falei, olha, não estou aqui para falar de direito constitucional, não. Mas muita atenção, eu não posso tratar de matéria penal em outros locais, aí, em outros estados, que não seja ali a competência privativa da União, Poder Legislativo. Compreende também o princípio da anterioridade. Então, o crime e a pena, a quantidade e espécie, dependem de prévia disposição legal, não permitindo o Estado impor novas espécies de medidas penalizadoras a fatos ocorridos antes de sua criação.
Veja que o princípio da anterioriedade e o princípio da irretroatividade, dependendo da frase que o nosso examinador coloque, ele pode dificultar a nossa vida, né? E aí, por que isso? O princípio da irretroatividade diz que, considerando-se serem leis editadas para o futuro, as normas penais não podem envolver o passado, salvo para benefício do agente. Então, o princípio da retroatividade, a gente vai trabalhar mais sobre isso nas nossas próximas páginas, tá? Mas o princípio da retroatividade é o dizer o seguinte: a lei penal, ela não retroage. Então, qual é a regra do direito penal militar? Já vi questão falando assim, né? Falando sobre isso. Qual é a regra do direito penal militar? A lei penal não retroage. Essa é a regra. Qual é a exceção? Salvo para benefício do réu. Essa é a exceção. Ela só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Se isso a gente concorda ou não, não é o caso. A gente precisa aqui saber para poder chegar na hora da nossa prova e gabaritar. E o princípio da taxatividade é que as leis que definem os crimes devem ser precisas, delimitando a conduta proibida e vedando a analogia para prejudicar o réu, que é o que a gente chama de analogia em Malamparte. Então, somente a analogia em Bonaparte pode ser utilizada. Então, se eu tenho aqui, é o que as pessoas aí falam muito sobre até jurisprudência, coisas do tipo, tá? Se eu tenho aqui uma conduta, então eu nunca tive um julgado para esse caso. Olha, mas teve um caso parecido que o camarada condenou. Opa, então, deixa eu fazer uma analogia aqui e eu condeno também. Não. Eu só posso utilizar se for para beneficiar o agente. Se for para prejudicar o agente, eu não vou poder utilizar. Esses dois princípios aqui, nós vamos falar mais sobre eles, tá? Agora, o princípio da reserva legal é a gente entender que lei federal é de competência privativa da União. Então, qualquer coisa que venha falando sobre isso, olha, o Estado do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro resolveu, né, colocar uma lei, agravar aí a lesão corporal cometida no âmbito da violência doméstica aqui no Rio de Janeiro para uma... Não pode fazer isso, porque ele vai estar ferindo o princípio da reserva legal. E aí, a gente começa já falando agora do nosso artigo 2º, falando da aplicação da lei penal militar no tempo. E aí eu coloquei 2 artigos. Professor, tá ficando maluco? Não. Daqui a pouco vai chegar a hora de eu tirar isso daqui. Daqui a pouco. Mas não chegou o momento ainda. O que você está falando, professor? Estou falando o seguinte. Até então, quando a gente falava do artigo 2º para o nosso Código Penal Militar, toda vez que a gente falava desse artigo 2º, eu ia ter um esquema, um ideal para ele. Só que com o advento da Lei 14.688 de 2023, nós tivemos uma mudança do artigo 2º. E não só do artigo 2º, tá? De outros artigos do Código Penal Militar. Nós não tivemos uma reforma do Código Penal Militar, tá? Porque se a gente tivesse uma reforma, muita coisa teria mudado. Princípios teriam mudado. Teorias que o Código Penal Militar adota teriam sido mudadas e isso não aconteceu. Continua da mesma forma. Nós tivemos alterações, atualizações, vamos dizer assim. E o artigo 2º foi aí uma atualização, tá? Então, antes nós tínhamos esse texto aqui. Provavelmente na apostila do ano que vem eu vou começar a tirar, né, os que nós tínhamos de anterior à Lei 14.688 de 23 e vou começar já a deixar já nova já. Mas como eu tenho medo da banca vir de graça, né, e querer confundir o meu aluno com um texto anterior, e é aquilo, teve aluno aí que está fazendo a prova, são 3 tentativas, então tem aluno que pode ter pego aí ainda o Código Penal Militar anterior e tudo mais. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, esse ponto aqui, esse artigo, ele também traz
pontos muito importantes para a gente. Olha só, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Vamos supor aqui que João, no dia 10 de maio de 21, cometeu uma conduta Y, que tem uma previsão de pena de 2 a 4 anos de reclusão. E aí João está sendo processado lá, tá? Então aí a gente tem aí uma pena de 2 a 4 anos. Beleza. Ocorre que em 2023, após todo um procedimento legislativo, a conduta Y, ela deixou de ser crime. João estava respondendo ainda, estava lá em grau de recurso e tudo mais. Deixou de ser crime a conduta Y. A partir daí, o que acontece? Encerra o processo. Encerra o processo. É isso que o artigo 2º está querendo trazer para a gente. E aí ele fala, tá? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olha só, se João já tivesse sido condenado e tivesse cumprindo prisão, ele ia ser posto em liberdade. E ele voltaria a ser réu primário, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Se ele já tivesse cumprido pena, cumpriu lá uma pena de 2 anos, estava em casa tranquilo já, mas perdeu o réu primário e tudo mais, os efeitos penais da sentença condenatória. A pena que ele cumpriu, infelizmente, não tem como voltar, não cabe indenização, por dano moral, não cabe nada disso, ele fez a besteira, só deixou de ser crime, mas os efeitos penais saem também, ou seja, ele volta a ser réu primário. Então é isso que se fala com relação à execução e a efeitos penais de uma possível sentença condenatória. Então, a partir do momento que uma lei posterior ela deixa de considerar crime uma conduta anterior, quem praticou aquela conduta é como se não tivesse cometido crime algum, tá? Nada mais é do que a gente pegar e falar, olha, não seria justo agora, já que o Estado acha que isso aqui não é uma conduta delituosa, eu ficar punindo o cara, porque a punição não é só no momento que ele está cumprindo a cadeia, não. Quando ele sai, ele continua com a punição, com aquela ficha dele lá suja por um tempo. Então, tudo isso é muito ruim para conseguir emprego, para tudo mais. Você realmente fica à margem da sociedade, né? Então, por isso, toda essa situação ela volta a estaca zero quando uma pessoa que cometeu uma conduta e essa conduta deixou de ser considerada como delituosa. Beleza? Show! Continuando aqui. Então, o parágrafo 1º do nosso artigo 2º, ele vem falar da retroatividade da lei mais benigna. Ora, a gente acabou de conversar com relação ao princípio da irretroatividade. O que é esse princípio da retroatividade? A lei penal, ela não retroagirá, mas, como nós falamos, existe a exceção. E o parágrafo 1º, ele vem falando, né? Olha só, a lei posterior, que de qualquer outro modo venha a favorecer o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. O que é isso, professor? O que você quer dizer com isso? Porque as palavras são lindas, né? É letra de lei. Como é que isso vai cair na minha prova? A tua prova, como pode cair essa frase bonita aqui, ou pode cair um caso concreto, ainda nesse caso concreto, trabalhando o que eu tenho em letra de lei. O que ele quer dizer com relação a esse parágrafo 1º? É o seguinte, olha, imagine você, supondo que X cometeu aí uma conduta, uma lesão corporal, tá? Uma lesão corporal
E aí, essa lesão corporal, vamos supor aqui uma coisa, tá? Só pra gente... Uma pena aí de 5 anos. Ele cometeu essa conduta no dia 10 de junho de 2020. Então, Tício praticou essa conduta aí e foi condenado. 5 aninhos. Coisa linda. Beleza. Tá lá o Tício cumprindo sua pena, tranquilo, naquele, né, ar-condicionado que tem lá em Bangu. E aí ele tá lá. 21, 22. Ocorre que, em 2023, há uma atualização legislativa e a lesão corporal, que tinha uma pena de 5 anos, passa a ter uma pena de 2 anos. Olha que beleza! Era 5 anos e passa a ter uma pena de 2 anos. A gente viu lá no nosso material que o parágrafo 1º diz que a lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Ele já estava cumprindo pena? Sentença condenatória irrecorrível. Mas veja, essa lei aqui não é uma lei de 2023? Tício estava com uma lei anterior, né? Não sei quando era, mas era bem anterior. Veja, Tício vai ter essa lei aqui, apesar dele ter cometido aquela conduta de lesão corporal em 2020, onde ainda não tinha sido editada essa lei de 2023, com pena de 2 anos, ela irá retroagir. Por que ela vai retroagir? Ela vai retroagir porque nesta situação ela está favorecendo o agente. Então, Tício, que cumpriria uma pena de 5 anos, vai ser posto em liberdade. E aí alguém vai me perguntar assim, pô, professor, e esse ano que ele ficou? Porque ele foi condenado em 2020, ele só foi solto em 2023, ficou 1 ano a mais. Chorou, né? Não posso fazer nada. É a vida é assim, a vida não é justa. Esse 1 ano já era, mas ele será posto em liberdade. Por quê? Porque o princípio da retroatividade, ele vai existir toda vez que eu tiver uma lei mais benigna, uma lei que venha a favorecer o agente. E aí, só a título de curiosidade, porque vez ou outra isso me perguntam isso em prova, em sala de aula, como é que funciona isso, né? Isso no direito penal comum, a gente não tem aqui no nosso direito penal militar várias execuções penais e tudo mais, tá? A gente não tem. Mas isso no direito penal comum, se eu estiver falando numa situação, eu tendo uma lei mais benigna, tá? E aí, se estiver em processo ainda, em primeira instância e tudo mais, o advogado vai atravessar uma petição e informar o juiz. Opa, excelência, peraí, ó, mudou, hein? Então, na hora da dosimetria da pena aí, calcula esse negócio direito, porque o meu cliente teve aqui uma coisa melhor para ele. Se ele já estiver cumprindo pena, eu vou atravessar essa petição na vara de execuções penais e informar o juiz da vara de execuções penais responsável por aquele caso, por aquele meu cliente, e olha, o meu cliente que o senhor condenou a 5, Vossa Excelência condenou a 5 anos, teve uma lei agora aí que está dizendo que são 2 anos, ele já cumpriu 3, coloca ele em liberdade agora. Então é assim que é feito na prática com relação a essa liberdade, tá? A gente sabe que a gente não vive no mundo... O perfeito seria o quê? Né? O Ministério Público ir lá, opa, libera o camarada, tudo mais, mas não é assim que acontece. Aqui dentro da Justiça Militar da União, a gente informa ao juiz que isso mudou e eu preciso que o meu cliente seja posto em liberdade, beleza? É assim que funciona. O que eu falei aqui para vocês, agora em aula, aqui nesse texto bonito que eu criei, tá? Eu acho que eu falo bem mais simples nas palavras do que digitando, que a gente tem que colocar mais bonito, né? Para quando o aluno estiver olhando, falar, caraca, o professor é inteligente, meteu um tempo régio ato. Eu uso isso aqui direto em defesa judicial, o tempo régio ato.
então fica uma coisa mais bonita, né? Mas nada diferente do que eu disse para você aqui em sala de aula. E aí, o parágrafo segundo, eu coloquei esse parágrafo segundo aqui porque ele cai muito em prova. Olha só, como é que eu vou fazer? Porque o exemplo que eu passei para vocês aqui no quadro foi um exemplo bem simples, né? Bem chulo. 5 aninhos, passou para 2 anos e tudo mais. Mas às vezes acontece o seguinte, olha, às vezes não, né? Na maioria das vezes. Veja, a lesão corporal vai ter uma pena prevista aí de 1 a 5 anos. E aí, a lesão corporal passou a ter uma pena agora de 2 a 4. Né? Coisa do tipo. Olha, e aí, caramba, isso é mais ou menos, isso ajuda ou não ajuda o meu cliente? Então, veja, como é que eu vou apurar isso? Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a lei anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto e suas normas aplicáveis ao fato. Então, olha só, o que eu estou dizendo para você? Você não vai poder pegar, que é o que geralmente cai em prova, porque a gente vem trabalhando a vida inteira para ajudar o réu, né? Ajudar o agente, né? E esquece que não é assim que o direito penal trabalha. O direito penal, ele tem, sim, o princípio de não prejudicar o réu. Então, se eu tenho que fazer uma analogia, eu não vou fazer uma analogia que eu possa prejudicar. Eu não vou retroagir que eu vou prejudicar. Isso é algo lógico. Isso é algo lógico. Agora, se eu pego, por exemplo, olha, a lei anterior tem uma pena de 1 a 6 anos. A nova lei tem uma pena de 2 a 4. Então, eu vou fazer o seguinte, para esse agente aqui, eu vou colocar uma pena de 1 a 4. Eu posso fazer isso? Sim ou não? O que vocês acham? Não posso. Por que eu não posso? Ela tem que ser analisada separadamente, porque se eu pegar uma lei que tinha uma pena de 2 a 6 e uma outra que tinha uma pena de 1 a 4 e colocar agora de 1 a... fazer lá um bem bolado, eu vou estar legislando. Eu vou estar ferindo o princípio da reserva legal. Eu não sou competente para isso. Isso é competência privativa da União. Então eu não posso fazer o que eu costumo chamar em sala de aula de colcha de retalho. Pegar o melhor que eu tenho de uma lei, o melhor que eu tenho de outra lei e fazer uma nova lei. Isso não pode acontecer. Beleza? Então, muito cuidado com relação a isso, porque eu vejo muito aluno bom acaba que se confunde nisso daí, porque está tão acostumado a ver situações para favorecer o réu que acaba se confundindo. O aluno realmente se confunde e acaba se prejudicando numa prova. Mas está criando uma terceira lei. Então acabou de sair uma lei do forno e você criou uma outra. Isso não pode acontecer. Então, o parágrafo 2º, quando ele fala isso, olha, para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a lei anterior, ela será analisada separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Não existe a possibilidade de eu pegar um pouco da lei anterior, um pouco da lei posterior, fazer uma nova lei para poder favorecer não, né? Para poder aplicar aquele agente. Beleza? Isso não é retroagir. Isso aí é legislar. Isso aí é criar uma nova lei, criar uma terceira lei. Então, como critério de apuração, tem o seguinte: a lei nova modifica o regime anterior, agravando a situação do sujeito. Então, novatio legis impégios. Ela não vai poder retroagir, pois estaria prejudicando. Aplica-se, neste caso, o princípio da ultraatividade da lei penal. Ou seja, a lei derrogada continua sendo aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Olha, isso aqui é muito importante. Eu vou terminar a aula desses 2 pontos aqui, porque mais à frente a gente vai falar sobre esse princípio da ultraatividade, que isso é cobrado em prova. Isso é cobrado em prova, principalmente em leis temporárias e leis excepcionais. O que é esse princípio da ultraatividade? Veja, em regra, uma lei vai revogar outra. Então, por exemplo, a gente tem aí, salvo o melhor juízo, é a portaria 2394 de 5 de dezembro de 2024, que trata sobre sindicância, né?
ela, lá no artigo da portaria, está revogando a portaria 107. É assim que funciona em lei. Então, geralmente, quando eu tenho uma lei nova, essa lei nova vai revogar a lei anterior. E essa lei anterior, ela vai parar de produzir efeitos. Essa é a regra do jogo. Só que, quando eu tenho uma nova lei que venha prejudicar o agente, então eu tenho uma nova lei que vai prejudicar o agente. Essa nova lei não vai ser aplicada aos fatos anteriores. Princípio da irretroatividade. Então eu vou ter uma lei que já foi revogada, produzindo efeito para aquele caso concreto. Para os posteriores, não. Mas para aquele caso concreto, sim. Então é uma lei que não existe mais, produzindo efeito. Ou seja, é a ultratividade da lei penal. É uma lei que morreu, mas vai continuar produzindo os seus efeitos. E a segunda possibilidade de eu tenho uma lei nova que modifica o regime anterior, atenuando a situação do sujeito, que é a novatio legis in melius. Então, nesse caso, ela vai retroagir, pois estaria beneficiando a gente. E aí, nesse caso, eu vou estar aplicando o princípio da retroatividade da lei penal, pois a lei posterior derrogadora será aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência.